Oi gente, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, eu sou o Dan César e nesse vídeo eu vim contar uma história muito, mas muito bacana mesmo que eu vivi recentemente, que foi quando eu fui visitar o IML, ou Posto Médico Legal, aqui da minha cidade. Bom, para contextualizar vocês, né, sobre como ocorreu essa visita, eu faço Direito, tô no 4º período, faço numa faculdade particular aqui da minha cidade, sou bolsista 100% ProUni e a nossa professora e também delegada, né, professora de Direito Penal 3, já tô em Direito Penal 3, disse que iria levar a gente para fazer essa visita no Posto Médico Legal aqui da cidade. Né? O certo a se falar nas regiões periféricas que não seja a capital é Posto Médico Legal. Na capital se fala Instituto Médico Legal ou IML, mas nas sub-regiões o certo a se falar é Posto Médico Legal, que é uma unidade, né, derivada do Instituto Médico Legal do IML. A nossa professora ficou de agendar um dia e um horário para a gente estar indo lá fazer essa visita e ficou combinado que a gente iria ver, né, as instalações do PML e conhecer a unidade, e se tivesse um cadáver lá, se tivesse uma ocorrência no dia, a gente iria ver a necrópsia sendo feita. Porém, tudo dependeria se tivesse um cadáver lá, uma ocorrência ou não. Então a gente ficou, né, aí tentar a sorte. A gente tentou a sorte para ver se no dia que a gente fosse, teria essa ocorrência lá pra gente estar vendo a necrópsia sendo feita. Acabou, né, que ainda bem que no dia tinha uma ocorrência, tinha um cadáver lá sendo feito uma necrópsia, que é isso que vocês devem estar ansiosos aí pra saber como foi, e é isso que a gente estava ansioso pra ver lá no dia. Mas primeiro eu vou falar como é as instalações aqui do PML aqui na cidade. A gente, né, foi recebido pela médica responsável lá pelo PML, né, ela é uma médica generalista e médica legista também, que passou no concurso, né? E lá no posto são 9 médicos que eles revezam, fazem os horários entre si, né? Mas são 9. É um posto médico, eu considero pequeno, mas que são 9 médicos para atender toda a demanda aqui da cidade e da região também. Então a médica lá responsável, né, fez uma visita guiada para a gente estar conhecendo as instalações do Posto Médico Legal. Mostrou primeiro a recepção, né, onde as famílias são atendidas, são ouvidas, são recebidas mesmo e acolhidas. Mostrou a copa, que é onde, né, os profissionais que trabalham lá se alimentam. Mostrou a sala de paramentação, né, que é onde os médicos e os auxiliares, né, dos médicos legistas se paramentam, se veste luva, avental, touca, máscara, toda essa paramentação mesmo. Mostrou também onde são feitos os exames de corpo de delito em pessoas vivas, né? Então pessoas vítimas de violência, vítimas de estupro. Então tem uma sala toda equipada, né, para atender esse tipo de ocorrência em pessoas vivas. Mostrou também o escritório, né, uma sala onde são feitas a parte burocrática mesmo lá, da papelada, enfim, onde é emitido, por exemplo, onde é feito, por exemplo, e assinado o atestado de óbito, o atestado, a documentação toda lá mesmo. E mostrou também a sala onde são feitas as necrópsias. Nessa sala ela era um pouco maior, né? Tinha 2 mesas daquelas onde o cadáver fica, né? E tinha uma arquibancada, parecendo uma arquibancada de sauna, sabe? Porém, essa arquibancada tinha aquelas cadeiras, parecendo de estádio mesmo, algumas poucas cadeiras, umas 20 eu acho, 15 a 20. E tinha a arquibancada e 2 mesas assim embaixo. Porém, essa sala no dia não estava sendo usada, né? Então a gente só passou por ela mesmo e observou como ela é. E mostrou também a sala onde são guardados, onde ficam os refrigeradores que são guardados, né, os cadáveres, os corpos que são encontrados e ficam lá reservados. No dia tinha 2 cadáveres carbonizados, né, fruto de um acidente na região próxima aqui da cidade minha. Tinha uma ossada recém-encontrada e tinha também um corpo não reclamado, né? Um corpo que foi encontrado e já tinha um tempinho que estava lá congelado, né, reservado, para ver se alguém iria reclamar do corpo, né? Se ele não fosse reclamado, depois de 30 dias ele era tirado material para análise e depois ele era enterrado. Mas aí tava lá no período ainda que podia ser reclamado, mas depois de 30 dias o corpo é enterrado. E aí a família só vai conseguir ter as amostras de DNA do corpo e saber onde é que o familiar, né, a pessoa foi enterrada. Ô, gente, esqueci de falar com vocês que por ser uma sala que lida com diferença de temperatura e o telhado do IML ser de
daqueles de ferro, de alumínio, não sei como é que fala, então acaba gerando uma certa diferença de temperatura e ficou estralando. E a médica falou de jeito, gente, não precisa se preocupar, não tem nenhum fantasma não, tem gente que acha que é cheio de fantasma, mas não é não. É só porque tem refrigerador aqui e acaba estralando mesmo por conta da diferença de temperatura e da resistência e tal, né? Então foi bem engraçado nessa hora, porque teve gente que ficou, meu Deus, será que isso é um fantasma? Porque a gente tava numa sala lá, né, que tava cheio de cadáveres, de pessoas mortas. Tinha uns 6 lá na hora, lá, congelados. Então foi bem engraçado essa hora. A médica mostrou pra gente também a sala onde são guardados pedaços mesmo dos cadáveres, como mão, tinha uma mão congelada lá, fetos, frutos de aborto, tinha rim, fígado, dente, tudo dentro de uma geladeira, um congelador, daqueles bem pequenos mesmo, daqueles que não é frost free, daquela geladeira bem simples mesmo, tava tudo armazenado, congelado lá, não sei, eu acho que era um freezer, não era uma geladeira, é porque parecia uma geladeira, mas era um freezer. E tinha essa sala onde eles tiravam material para análise, sangue, essas partes de cadáver, tudo, e armazenava, guardava, né, para depois ser mandado para ser feita análise lá no Instituto Médico Legal, na capital do estado. E por fim, a gente foi conduzido para a sala onde estava sendo feita, naquela hora, uma necrópsia. A médica avisou que quem não se sentisse confortável não precisava entrar, não precisava ver, porém a gente já estava ansioso, a maioria da turma já estava ansioso para ver, né, essa necrópsia sendo feita. Eu já estava começando a suar frio, porque eu não sabia como iria ser a experiência, porque já vi falar de gente que desmaia, gente que, sei lá, passa mal. E aí eu tava suando frio, nervoso sobre como iria ser. A gente já estava avisado, né, que a gente iria passar a visita pelas instalações do IML durante a visita, e por último a gente iria ser conduzido a essa sala onde estava sendo feita a necrópsia. Então cada sala que a gente virava, a gente já ficava meio que ansioso se a gente iria dar de cara com o cadáver lá, né? Porque o IML, o PML no caso, né, é cheio de salas assim com curvas e tal, a gente ia virando e ia entrando para conhecer, e a qualquer momento a gente poderia dar de cara com o cadáver lá, né? Com a necrópsia sendo feita. Então a gente ficou avisado que a gente iria ver essa necrópsia por último, para encerrar a visita, né? E aí ela avisou que quem não quisesse não precisaria ver, porém a gente foi virando, foi fazendo a visita, e quando de repente a gente saiu da sala naquela sala maior, onde tem a arquibancada e tem as 2 mesas, quando a gente saiu dela, a gente já deu de cara com uma sala menor, e eu consegui ver a cabeça lá do cadáver, né? Com a necrópsia, eu consegui ver a necrópsia já sendo feita, porque a sala tem essa sala maior e tem uma sala menor onde estava sendo feita essa necrópsia. Não sei por que eles não estavam usando a sala maior, estavam usando uma sala menor, com menos isolamento, vamos dizer assim, é uma sala mais externa. Não sei por que, acho que por praticidade que eles estavam usando ela, né? Mas inclusive a mesa da sala maior é aquela de alumínio, toda que a gente conhece, né? E na sala, nessa que estava sendo feita, era uma mesa de alvenaria com revestimento de cerâmica. Então eu não sei por que eles estavam usando ela. Acho que é mais por praticidade e pela demanda mesmo. Se a demanda é menor, eles usam a sala maior. Se a demanda é maior, eles usam aquela maior. Ou para fins didáticos, né? Caso, sei lá, os estudantes de medicina ou direito vai lá para realmente acompanhar a necrópsia do início ao final, aí talvez eles usem essa sala maior, que tem arquibancada, onde dá para sentar e tudo mais. E aí eu já tava suando frio, a gente passando, né, fazendo a visita, quando de repente eu pelo menos, né, falando por mim, dou de cara com o cadáver lá, deitado lá, sendo feita a necrópsia. Aí, né, eu já fiquei ansioso assim, aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Será que eu entro ou não entro? Mas aí foi a turma toda, como a gente tava em grupo, a gente sente um pouco mais de conforto e segurança, assim, pra entrar, né? E aí, a gente entrou e tava lá outro médico legista, né, conduzindo a necrópsia, e o auxiliar investigador de polícia, que parece que essa função foi extinta, né? E aí ele tava servindo como auxiliar lá de necrópsia. Então o médico tava com a prancheta, anotando, fazendo o atestado não sei como é que chama, né? Mas estava lá fazendo as anotações, e o auxiliar realmente estava abrindo e mexendo no cadáver. Esse cadáver, ele era fruto de um suicídio,
suicídio para os estudantes, para os médicos, para os estudantes de medicina, não tem relevância, né? O que tem relevância é a causa da morte, que no caso da ocorrência lá do dia foi enforcamento. Suicídio, quem analisa essa questão é, no caso, o delegado de polícia, que vai ver a causa jurídica da morte, mas a causa médica foi enforcamento, né? Mas pra gente estudando direito, tem relevância o que foi suicídio, né? Então o cara tava lá, suicidou com uma corda, ele inclusive tinha uma marca, né, aqui no pescoço da corda, né, do movimento, da força que a corda fez aqui. E aí ele tava todo aberto no abdômen aqui, e eles abrem assim o abdômen da pessoa, né, do cadáver, para fazer análise. Aí o médico tava explicando lá, o sangue tava mais viscoso, né? Então faltou oxigênio. Ele foi explicando alguns termos técnicos lá que eu nem consegui absorver muito, porque de fato foi uma experiência tão assim chocante de certa forma, que eu fiquei prestando atenção em todos os detalhes do cadáver para ver como é que era e tal. Então o que o médico lá tava falando, eu acabei não absorvendo tanto, mas eu sei que ele pegou assim no abdômen, abriu, mexeu nos órgãos, apertou assim o fígado, por exemplo, para ver o sangue lá que estava viscoso, então faltou oxigênio na hora que ele sofreu um enforcamento pela corda, né? E aí o médico, o auxiliar, que estava de fato abrindo e mexendo no cadáver. O médico legista, ele estava conduzindo o auxiliar e fazendo as anotações na prancheta, né, da necrópsia, né, fazendo as anotações da necrópsia, porque eles precisavam achar uma causa, né, que conduziu à morte daquele indivíduo lá. Então, aí eles tem um passo a passo, né, que a gente observou só durante uns 15 minutos mais ou menos. Não foi uma necrópsia de fato assistida do início ao fim, a gente só passou pela sala, ele falou algumas coisas, a gente observou, a mesa estava assim no centro, e a gente foi, como era bastante pessoas, a gente foi passando e foi dando a volta ao redor do cadáver para observar e foi saindo. No caso, eu fiquei lá dentro, cheguei pro canto assim e fiquei lá dentro observando, enquanto o pessoal que não quis parar para observar, só passou mesmo, ficou passando. E aí chegou um momento lá que o auxiliar do médico legista abriu o couro cabeludo assim do cadáver, né? Pegou o bisturi e abriu. E foi uma cena assim chocante também, porque literalmente ele pegou rapidinho, em questão de segundos, partiu assim, abriu, começou a dissecar o couro cabeludo lá do cadáver, né? Por incrível que pareça, não saiu tanto sangue, eu achei que por abrir assim saía sangue. E eles iam abrir o crânio do indivíduo. Porém, pela causa da morte, pelas circunstâncias lá, parece que não iria precisar. Mas lá do lado tinha uma maquita do lado, uma maquita de pedreiro que eles abrem o crânio. Isso eu fiquei tipo, meu Deus do céu, a gente não vale nada mesmo, né? Então eles iriam abrir o crânio lá do cadáver com uma maquita de pedreiro. Eu queria ver, né, mas parece que pelas circunstâncias lá da morte e tal, eles não iriam precisar abrir o crânio. Mas aí ele partiu com bisturi e foi dissecando com um objeto de alumínio, assim, para descolar, né, do crânio, o couro cabeludo descolar. E ele abriu, observou, viu lá as circunstâncias, né, mostrou pra gente também a pálpebra do cadáver, para ver que ela estava pálida, algumas coisas. Ele falou um tanto de termos técnicos lá que eu não consegui de fato absorver tanto, porque eu fiquei mais observando lá a sala, o local, o cadáver, como é que era e tudo mais. E eu fiquei assim impressionado porque também não tava fedendo, né? Eu achei que ficaria um cheiro assim absurdo, fedendo e tal. Consegui sentir um pouco de cheiro assim de açougue mesmo. Um cheiro normal de carne fresca, vamos dizer assim, porque também o cadáver foi encontrado 7 horas da manhã e a gente foi fazer a visita 2 horas, então de certa forma era recente, né? Então ele estava mesmo fresco mesmo, estava um pouco rígido, né? O cadáver já estava um pouco rígido, sim, eu consegui observar, porém não estava fedendo nem nada do tipo. Ele estava também com o médico, lembrei agora que o médico falou que ele estava com uma mancha verde abdominal, porque já na região do intestino, né, começa a decomposição primeiro, devido à presença de inúmeros tipos de bactérias, né, decompositoras. Então na região do intestino começa a decomposição primeiro, então ele já estava com a mancha verde abdominal que o médico legista lá mostrou pra gente. O médico legista falou que a gente não precisava ter medo, que aquilo lá era um indivíduo que já estava morto, que a gente tinha que crer na alma, né. Falou uma passagem bíblica lá que eu não me lembro direito, como eu falei, eu não consegui absorver tanta coisa.
Mas ele falou, né, que a gente tem que crer muito na alma, porque ali a pessoa já estava morta, já não estava mais lá, então não precisava se preocupar e tal. Foi falando algumas coisas assim, né, e realmente faz sentido, né, porque a pessoa ali já tá morta, então não tem mais o que ser feito, então tava abrindo ela lá, mas ela já não tava mais lá e tal. E ele foi falando dessas coisas também. E uma coisa que eu fiquei bastante impressionado é que eu achei que no posto médico legal, no IML, seria um ambiente mais estéril, mais assim, mais parecido com hospital mesmo, todo aparado por lâmpadas, um ambiente hospitalar mesmo. Eu tinha essa visão que seria bem parecido, mas não. Nessa sala mesmo que estava sendo feita a necrópsia, era uma sala assim que tinha uma janelinha em cima aberta, não tinha vidro nem nada, então entrava ventilação, tinha um ventiladorzinho do lado para dissipar o ar, eu acho. E a porta para entrar nessa sala, eu vou ver se eu consigo deixar algumas fotos do ambiente do IML para vocês conseguirem ver. Eu não tirei foto do cadáver, que a gente nem celular podia levar, né? Então não levei, não tirei foto de nada. Eu tenho foto que o pessoal tirou da turma, no ambiente do IML, fazendo a visita, mas do cadáver e do que não podia mostrar, eu não tirei foto. Então vou ver se eu consigo mostrar a foto da gente, de como é para entrar na sala onde estava sendo feita a necrópsia. Então a gente virava o pescoço assim, já dava de cara com a sala. Então ela nem porta tinha, por exemplo, era só a abertura mesmo para entrar, mas nem porta tinha essa abertura lá em cima, sem janela também, só abertura com ventiladorzinho. Então tinha mosquito voando no cadáver já. Tudo bem, né, gente? A pessoa já estava morta. Então não tem mais o que ser feito. A gente tem que ter cuidado realmente na questão de esterilização, por exemplo, em questão de pessoas vivas, né? Mas porque na minha visão eu tinha esse pensamento de que seria um ambiente mais estéril, parecido com o hospital, mas não, é um ambiente, a porta não tem porta para você entrar, tem a janelinha que fica aberta, o cadáver fica lá estirado, exposto, com mosquito voando e eles fazendo a necrópsia. Claro, os médicos com toda a paramentação, tudo correto, mas eu achei que inclusive a gente que iria fazer essa visita iria precisar de avental, luva, máscara e tudo mais. Porém, a gente não usou nada disso. A gente passou ao redor, a mesa aqui no meio, a gente ficou rodeando o cadáver, passando ao redor e observando sem nenhum tipo de equipamento, né? Claro que isso deveria ser para proteção da gente, né? E não do morto, porque a pessoa já tá morta lá, mas não sei como é que funciona. Realmente eu tinha uma visão errada, acho que deve funcionar assim mesmo, porque o indivíduo lá já tá morto, o cadáver já não tem vida mais. Então acho que não precisa de toda essa paramentação igual no hospital, por exemplo. Mas é porque eu tinha uma visão totalmente diferente, que seria um ambiente totalmente parecido com um hospital mesmo, mas não é assim. Pelo menos no daqui da cidade, na experiência que eu tive, a gente foi do jeito com essa roupa, assim, por exemplo. Foi lá, conheceu, visitou, a gente passou rápido lá, né, não demorou. A gente não tocou também, nada disso, só observou. Realmente deve ser por isso que não precisou de toda essa paramentação. Mas estudantes, por exemplo, que vai tocar e tudo, eu acho que devem sim usar todo esse aparato aí de proteção. Após isso, por incrível que pareça, a gente foi comer, né? A gente foi para uma outra sala lá onde a médica recepcionou a gente sentou, tomou água, suco, refrigerante e ela foi mostrar um atlas, né, de medicina legal sobre as formas de asfixia, né? Tem asfixia por enforcamento, que foi o caso do indivíduo lá que suicidou, tem asfixia por substituição do meio, por afogamento, por gases inertes, por esganadura, né, que a pessoa pega assim o pescoço e a vítima não consegue respirar. Então ela foi mostrar esse atlas de medicina legal e forense pra gente e foi comentar esses tipos de asfixia que a nossa professora delegada pediu para ela estar explicando. E foi muito legal que a gente conseguiu ver imagens dos tipos de asfixia. Ela falou de outras coisas também, que eles analisam, no caso, durante a necrópsia, né? Eles perguntaram, por exemplo, se dava para saber qual bala foi atingiu primeiro a vítima, no caso de morte por tiro, né? Aí ela falou que em alguns casos dá para saber qual bala atingiu primeiro, outros não dá. Falou algumas coisas que eles realmente observam durante a necrópsia. E tirou algumas dúvidas de nós alunos lá, que surgiram, né, durante a visita. E após isso, né, a gente tomou o suco lá e a gente agradeceu e foi embora. Mas foi uma experiência muito, mas muito, muito bacana mesmo, que eu achei que nunca ia ter na minha vida.
Eu tinha essa vontade de realmente saber como era, mas tinha um pouco de receio. Mas acabou que suei de nervoso no início, mas deu tudo certo, não passei mal, ninguém passou mal da turma. Teve os que não quiseram ver tanto, né, ficaram mais afastados, mas a maioria quis ver, quis observar, quis ter essa experiência, que é uma experiência assim que a gente vai ter muito poucas vezes na vida, né? Então eu aproveitei bastante, vi muitas perguntas, observei tudo que eu podia observar, tirei todas as dúvidas. Foi uma experiência muito singular, muito única, muito que me agregou bastante. Então foi uma experiência muito bacana mesmo, que eu achei que eu não ia ter tão cedo. Talvez eu achei que não ia ver nunca, talvez. E que a gente teve essa experiência de ver nenhum cadáver congelado, né? Nenhum cadáver daqueles de laboratório de faculdade. Era um cadáver fresco, recém-encontrado, né? Vítima de suicídio, infelizmente. Mas que serviu para agregar muito no nosso conhecimento como um todo, né? Então, assim, foi muito legal essa experiência. E é isso esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, pois ajuda bastante com o crescimento aqui do canal. A gente já tá quase monetizando, só falta a gente bater os 1000 inscritos, então se inscreva aí para me ajudar. As 4000 horas de visualização que o YouTube exige, a gente já conseguiu. E me ajuda aí, se inscreva no canal e deixa o like também para o YouTube divulgar esse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre essa visita aí no IML ou sobre o meu curso, e vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre o meu curso de Direito, que eu fale sobre algumas verdades sobre o curso, o que eu tô achando sobre o curso, se vocês quiserem que eu grave esse tipo de vídeo, comenta aqui. Se vocês quiserem que eu grave vídeo sobre o meu curso, deixa sua sugestão aqui para mim estar gravando. Dúvidas sobre a visita no IML, pode deixar aqui também que eu vou tentar responder todos vocês. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!